Vamos então dividir, né, em 9 colunas, por exemplo, essa parte cinza, e em 3, total é 12, como eu falei, essa parte de baixo ali, a parte vermelha. Para isso, deixa eu só fazer uma pequena modificação, porque eu vou precisar de criar uma classe aqui dentro de cada componente. O primeiro componente é um artigo, o segundo é uma side, justamente para trabalhar a quantidade de colunas. Então, em vez de deixar essa classe cor aqui, eu vou colocar essa classe que eu preciso e vou trabalhar a cor aqui do fundo com o meu main e não com a classe cor. Para isso, eu venho aqui e só troco essa classe aqui para ponto .main, porque ela faz parte ali, né, do section que está acima, então ele vai alterar da mesma forma. Se eu der Ctrl S, vim aqui e atualizar a minha tabela, não vou ter então problema quanto a isso. A cor manteve, só tirou a distância entre elas, né, justamente porque eu coloquei toda a minha seção e não só o meu article, que é a área de texto ali com a cor. Então, eu coloquei toda a seção e ele deixou ela naquela cor cinza ali. Perfeito. Feito isso, como que eu faço então para definir que o article, aqui é onde está o meu primeiro texto, e o aside, onde está o segundo, vai ter 9 colunas e o aside vai ter 3. Aqui dentro eu crio uma classe e essa classe nós vamos chamar ela, né, de call, né, que é o padrão para ela aqui, já é uma call MD, e aqui eu coloco a numeração. Se você olhar na estilização, já existe a estilização pronta para essas classes. Então aqui seria um 9, o outro seria 3, o valor que eu quiser que ele ocupe de coluna. Então muito tranquilo, o Bootstrap nisso ajuda bastante. Então essa aqui vai ter 9, vamos dar um Ctrl C aqui para copiar, e a minha do aside, onde está o segundo texto, vão ter obviamente só 3, tá joia? Eu preciso amarrar, na verdade, essas duas áreas, porque a seção aqui está cobrindo tudo, né? Eu tenho o meu artigo e o meu aside. Vamos aqui ver como que ele está ficando por enquanto. Vamos lá nas tabelas, vamos recarregar. Ele vai então aqui deixar, né, dessa forma que eu falei. Então aqui ele tirou a cor dele, já vou visualizar isso aí, mas ele ocupou 9 e aqui ele está ocupando então as 3 ali de direito. Então nós temos aqui o nosso section com a classe main. Deixa eu verificar aqui, está certinho, com o fundo em que eu tinha colocado. E temos o nosso aside. Eu vou amarrar essas duas classes, criando aqui antes uma div. Né? Pode ser com a mesma classe de conteúdo. Então vamos lá, div class, que foi a nossa container. Ok, para ele iniciar ela no mesmo local. Ela vai então pegar a section e o aside aqui. Vou fechar ela aqui abaixo. Ctrl S, vamos novamente aqui recarregar. Percebam que agora, como ela está com a propriedade, né, do container, ele inicia justamente aqui no centro. Ele centraliza o conteúdo para mim. Então, ele está amarrado aí pelo conteúdo. Fica um pouco mais bem trabalhado. Agora, quanto a esta área ter perdido a cor, foi até interessante porque ela é toda a área da seção. Ela é toda a minha section. E ela está configurada para que tenha aqui, ó, um background, como vocês podem ver. Só que ele não está entendendo como eu dividi em coluna. Foi depois que eu coloquei as colunas que ele sumiu a cor. Ele não está entendendo aonde fica essa área, justamente para definir o seu tamanho, definir sua cor de background. Por que ele não está entendendo? Quando eu divido em coluna uma área, eu tenho que falar quantas linhas ela ocupa, tá joia? Ou se ela trabalha em linhas. Para isso, eu venho dentro da classe ali, da área toda. A área toda é um section. É importante vocês entenderem isso, que toda essa área aqui é um section, né? Ficou entre o artigo e o meu aside estão dentro da seção. Então, ela é minha linha. Então, basta você dar um espaço aqui na classe, não precisa criar outra, você dá um espaço na mesma e coloca que ela vai se comportar como linha, então como row. Aí ele já entende então que toda esta área aqui será uma linha. Quando eu recarrego, ele já então completa a estilização ali para ela, colocando uma cor no fundo, porque ele entende que esta é a minha área de linha. Então eu tenho uma linha e tenho aqui, como vocês podem ver, né, 9 colunas para esse lado e 3 para o lado direito, como foi especificado ali. Se eu utilizar o redimensionamento, olha que bacana, ele vai então configurar, né, de acordo com o espaço. Aqui ele já então colocou ela um pouquinho menor. Se eu diminuir, geralmente aqui para uma resolução de um smartphone, ele já coloca ela em 2 linhas, uma parte na parte superior e outra parte na parte inferior. E aí vai ajustando de forma automatizada. Então ele tem essas adaptações aí, eu posso trabalhar essas adaptações como vocês viram ali. Nós vamos fazer mais algumas outras configurações ainda
nessa parte de coluna, né, na próxima aula, eu vou estar explicando para vocês aí como trabalhar com esse ajuste no redimensionamento. Aí, se eu não quiser que ele divida dessa forma, como que eu faço? Então, vou explicar para vocês aí alguns outros detalhes.